Como você sabe, o Checkup sempre apresenta as maiores novidades no mundo da saúde e também da estética. E ele está sempre comigo aqui, Dr. George Regis. Afinal de contas, ele é o cirurgião plástico das celebridades, das misses, das beldades. Correto? Tenho só que concordar com você, Natália. Então pronto, concordou? Tá correto. Doutor Jorge, muito obrigada por mais uma vez estar aqui com a gente no Checkup. Eu sei que você, quando aparece aqui nessa telinha, é porque tem novidade. Exatamente, tem uma novidade. Novidade é uma coisa bem interessante, que é uma cirurgia comum, é a cirurgia mais realizada, mas apesar de a gente já ter muitos recursos em relação a ela, a tecnologia continua sempre evoluindo. Então existem alguns casos que você tinha alguma dificuldade de resolver, que agora você resolve com mais facilidade. Por exemplo, se trata da prótese de silicone. Então isso aqui é uma prótese de silicone tradicional, texturizada, que tem microtexturas, que é o que existe no mercado há algum tempo já. Só que foi uma grande evolução, antigamente a prótese era lisa, e a prótese lisa trazia alguns problemas, como contratura capsular, o enrugamento, alguns problemas que a pessoa sentia a prótese, etc. e tal. Então aqui foi uma evolução, a prótese texturizada. Mas existem algumas pacientes que têm uma flacidez muito grande de seio. Existem pacientes que já amamentaram e aquele seio tem uma tendência a cair e que em algumas situações você tem que fazer uma cirurgia que é uma mastopexia, que eleva muito o seio, tem que colocar muitas cicatrizes. Existe uma opção para esses casos. São pacientes que têm um grau maior de flacidez, você precisa de uma maior aderência daquele seio e você foge em algumas situações da mastopexia, que é isso aqui. Que é um implante que tem um revestimento semelhante ao poliuretano. Ele não é poliuretano, mas ele é semelhante. É uma espuma que dá uma aderência ao seio. Então, você pegar aqui, você vai ver que a textura dele, ó, ele agarra mais. Ele é como um velcro, bem diferente dessa anterior. Então, em pacientes que já amamentaram, que têm uma flacidez maior, você tem agora esse recurso aqui para utilizar, para tentar, em alguns casos, fugir da mastopexia. isso surgiu agora. Isso surgiu agora, isso aqui é uma tecnologia recente, tem pouco tempo, tá certo? Acho que em breve outras empresas estarão utilizando a mesma tecnologia. E a aplicabilidade, como é que tem sido os resultados? Não, os resultados excelentes, porque era exatamente uma dificuldade que se tinha. Pacientes com a flacidez muito grande, com o seio um pouco caído, você ficava na dúvida, será que dá para fazer uma mastopexia, coloca um silicone, ou outra opção seria colocar um silicone muito grande para consumir aquele excesso de pele, para aquela pele não ficar descida. E atualmente as pessoas não procuram silicones tão grandes, a tendência agora é você ficar num tamanho médio e não tamanhos muito exagerados, quer dizer, eu acho que já deu uma parada nessa questão do exagero do silicone. O importante é estar em harmonia, o corpo todo harmônico. Sim, exatamente. Isso aqui é uma coisa que a gente viu acontecer em mídia, até épocas de carnaval, épocas de festa, pessoas, às vezes você via silicones muito exagerados e as pessoas até fugiam. O paciente, quando chega no meu consultório para falar sobre silicone, é mais ou menos o mesmo perfil, parece assim uma peça de teatro. Ela diz assim, eu não quero muito grande, eu quero um seio bem natural. Aí hoje em dia sou eu que forço um pouco para colocar um pouquinho maior, porque todas dizem assim, ficou lindo, ficou maravilhoso, mas um pouquinho maior ficava melhor. Então, toda paciente, mesmo que se querem o natural, a gente faz realmente dessa forma. O silicone fica natural, fica parecido com o seu normal, mas ela sempre tem a ideia que um pouquinho mais ficaria melhor. Então, hoje em dia, sou eu mesmo que às vezes digo assim, bote um 325, coloque um pouco mais de 300, do que a paciente que antigamente vinha com as ideias de 400, 350, que ficava realmente muito exagerado, esticava demais a pele e dava muitos problemas. O padrão é 300. 300, 325 é o padrão para a mulher cearense padrão. Como é a mulher cearense padrão que eu digo? Ela tem 1,65 m, 55 kg, quadril e pouco seio. Então, nesses casos, você coloca um silicone de 300, fica realmente bem proporcional. Essa história do tamanho da prótese interfere muito na questão de problemas. Quanto maior a prótese, mais probabilidade de ter algum problema na cirurgia, após a cirurgia ou não? Não tem nada a ver. O que acontece é o seguinte, existe um limite de quanto pode se colocar naquele espaço, naquela cavidade.
Geralmente a paciente que quer uma prótese muito grande é porque ela não tem quase nada. E quando não tem quase nada, não tem revestimento para aquele silicone grande. Então qualquer alteração, qualquer dobra que tenha no silicone, qualquer local que você perceba ao tato, você fica sentindo aquela prótese ali. Além do risco maior de você ter estria. Se você não tem pele para revestir e coloca um silicone muito grande, pode estriar. E no caso de mulheres que já têm uma leve queda, se você coloca um silicone muito grande, vai aumentar essa queda. Então vai cair mais ainda o seio. Então a gente sempre procura, em casos assim, de pacientes que não têm quase nenhum tecido mamário e precisa de uma prótese que não seria grande, mas para ela, por não ter nada, seria grande, colocar numa outra posição, que seria a posição submuscular. Aí tem outras técnicas que se usa para não deixar o silicone muito alto, porque a tendência do silicone submuscular é ficar muito alto. Então, às vezes, o problema que acontece quando todo mundo coloca para todo mundo submuscular, você tem um silicone muito alto, fica muito bonito, mas a mama desliza pela frente, a mama continua caindo e o silicone não cai. No princípio é muito bonito, você coloca aquele silicone, fica bem alto, bem armado, bem com o colo projetado, mas com o passar dos anos, a mama vai deslizando e o prótese vai ficando muito alta. Então, nesses casos, você tem que avaliar se vale a pena desinserir um pouco o músculo, se vale a pena colocar a prótese um pouco mais baixo para resolver esse caso. Quer dizer, a cirurgia parece ser uma coisa muito simples, mas é muito importante o planejamento. Você ver o que é que a pessoa precisa, qual a necessidade da paciente e fazer uma coisa personalizada e específica para ela, e não fazer cirurgias padronizadas. Porque cirurgias padronizadas dá certo em algumas, às vezes na grande maioria, mas existem pessoas que têm situações que a areola é muito grande, o bico é muito projetado, tem uma pseudopitose que você precisa realmente fazer uma adaptação para ter um bom resultado. E esse material aqui, com ele, a técnica é a mesma ou muda alguma coisa no procedimento? Não, você usa a mesma técnica. Isso aqui são situações que você não precisa mudar a técnica, que você simplesmente usa um silicone que tem uma aderência maior. Tanto o nome dele é aderência. Só o material é diferente? Só o material é diferente. Nada de rejeição, a possibilidade maior de rejeição? Não, nada disso. Você tem uma aderência maior, o que acontece? Naquelas situações que a prótese ficava um pouco solta, digamos assim, falando de uma forma leiga, no meio da mama, você teria a possibilidade de acumular líquido em volta daquela prótese. Então, aquele líquido em volta poderia infeccionar, poderia causar uma contratura, poderia ter um problema. Quando essa prótese cria essa aderência, você não tem nenhum espaço vazio. Então, a prótese fica firme, como seria uma prótese submuscular, só que ela acompanha o movimento da mama. Então não acontece aquele problema de ficar chamada dupla bolha, que é a prótese alta e o seio caído. Mas só nesses casos. Nas outras situações se usa o outro material? Não, em outras situações você pode usar o outro sem problema nenhum. Isso é uma coisa interessante que um professor meu, muito experiente, falou isso para mim. Hoje em dia agora eu só faço repetir o que eu aprendi com ele. Para a mama padrão, qualquer técnica funciona. Quando você tem um seio que não é padrão, que tem alguma diferença em relação ao que é normal, então você tem que usar a criatividade, você tem que estudar, pesquisar o que é que vai se adaptar melhor para obter um bom resultado. A grande maioria das mulheres que exibem o corpo no carnaval já colocaram silicone. Se tornou até realmente um padrão de beleza. Essa tendência continua, mesmo depois do boom do silicone, ainda hoje, as mulheres querem continuar colocando silicone? Esse é um padrão que você falou o seguinte, não é mais um modismo, atualmente é quase um padrão. Tanto é que o seio com silicone ele fica mais firme, fica mais bonito, é mais duradouro esse resultado. Então, até pacientes que precisam reduzir a mama, elas pedem para você reduzir o máximo possível e colocar um silicone pequeno para preencher o colo. Aproveita já o procedimento. Então, o seio com silicone virou já o padrão de beleza feminino. Até diminuir a cinturinha, né? Baixa até a barriga, porque o peitão fica lá e a cinturinha fica fininha. É verdade, é isso mesmo. Como se fossem 2 cirurgias. É isso mesmo. Doutor, e mais alguma novidade na área de silicone, da técnica? A técnica continua a mesma? Há algum aprimoramento? Tem alguma novidade nessa área? Bom, de silicone, o que eu tenho para trazer para você realmente é isso aqui. E foi interessante que recentemente eu recebi um e-mail de uma paciente, ela até publicou em Facebook, agradecendo porque tinha feito uma cirurgia de silicone comigo, depois engravidou, conseguiu amamentar, passou alguns anos, colocou um silicone um pouco maior. E nessa segunda gestação existia uma dúvida se ela poderia
eu não amamentar, porque quando você coloca um silicone no tamanho bem maior, você comprime a glândula e diminui a parte funcional da glândula. Mas a gente nunca coloca exagerado exatamente por isso, porque a gente tem a preocupação com o bebê também. E ela mandou uma mensagem bem bonita, dizendo assim: eu queria agradecer por mim e pela Lara, que conseguiu amamentar depois da segunda troca do silicone. É isso aí, Dr. Jorge Regis, muito obrigada mais uma vez pela participação no check-up. E se você quiser também sugerir algum tema para a gente, pode mandar um e-mail para o checkup@tvdiario.tv.br, porque cirurgia plástica é um assunto que, né, gera muitas dúvidas, as pessoas querem saber das novidades, então pode participar, você deve participar do nosso programa. Um abraço, doutor, e até a próxima. Um abraço, até a próxima, Natália.